Hoje nós vamos a partir do verso 5, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 5 e nós vamos nos deter até o verso 17. Amém? Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão e em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o inciso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode assentar-se. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, no Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com um povo. E esse povo se chamava a nação de Israel. Em Êxodo 19:6, Deus fez uma promessa a esse povo. Deus prometeu que a nação de Israel seria uma nação, um reino sacerdotal, formado por reis e sacerdotes. Ou seja, seria uma nação que teria um sistema de governo estabelecido, a monarquia, o reinado. E uma nação que teria uma cultura religiosa muito forte, uma religião forte. E essa nação, ela vai encontrar o seu ápice no reinado, se você for acompanhar depois na sua casa, no reinado de Davi. Você conhece? O rei Davi, é nos dias de Davi que essa nação, ela vai viver o apogeu dessas promessas feitas lá em Êxodo, no Pentateuco. É no reinado de Davi que o reinado, o modelo político de governo monárquico, ele é estabelecido. Davi, ele consolida o reino de Israel. Davi protege a cidade com muros e inicia a construção de um templo que seria concluído pelo seu filho Salomão. Ele governa com justiça, ele governa com equidade, ele constitui um reino sólido e respeitado. Davi também organiza de maneira sistemática a religião israelita. Ele organiza o sacerdócio, ele começa a organizar, ele fortalece a religião, ele fortalece da seguinte maneira. Lá em Crônicas, no capítulo 24, Davi, ele vai organizar o estilo, o modelo de adoração em turnos, onde os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo serviço do templo, pelo serviço religioso, aqueles que ofereciam sacrifício, orações, incensários, que ensinavam a lei, aqueles que faziam naquele tempo que os pastores e líderes religiosos fazem hoje,
ele organizou esses líderes em turnos de 24 horas por dia e 7 dias por semana. Cada sacerdote, cada líder liderava 1 hora de turno, e assim, durante 24 horas, 7 dias por semana, o nome do Senhor era adorado, glorificado através de louvores, sacrifícios e adoração. Aleluia. É aqui que o reino sacerdotal, ele chega ao seu auge. Mas sabe qual foi o problema? O problema foram os reis que sucederam Davi. Se os reis tivessem continuado nessa prática, Israel teria vivido constantemente a bênção do Senhor, a promessa de Deus. Porém, os reis que sucederam, principalmente Salomão, que vieram após Salomão, foram reis que abandonaram a presença do Senhor. Foram reis que começaram a corromper o sistema governamental. Foram reis que praticaram injustiça. Foram reis que corromperam a religião, adorando a outros deuses e praticando a idolatria, pelo que Deus, em sua soberana vontade, permitiu com que Israel fosse levada cativo. A parte do reino norte foi levado cativo para a Síria, parte do reino sul, o reino de Judá, foi levado para a Babilônia. E lá o povo passou 70 anos sendo punido por conta da sua idolatria e por conta da sua corrupção, sendo subjugados por esses povos. Passados 70 anos, no tempo do período do Império Persa, o povo ele recebe o direito de retornar à sua terra, reconstruir o muro, reconstruir o templo, porém, eles continuariam sendo subjugados, sendo dominados por impérios inimigos, por impérios pagãos, o Império Greco-Macedônio e, por fim, o Império Romano. E é nesse contexto em que se iniciam os evangelhos, que o Império Romano era o grande sistema político. Israel não era mais um reino. Israel era uma nação subjugada pelo Império Romano. E a última coisa que havia restado daquilo que era um grande reino sacerdotal era a religião. A última coisa que tinha restado desse povo era a sua cultura religiosa, que estivera nesse tempo corrompida. Porque os líderes já não eram mais vocacionados, era um cargo político. O imperador, o governador romano, ele que indicava as pessoas para sumo sacerdote, para o cargo de líderes religiosos. Aí você imagina pessoas pagãos sendo indicados para liderar a religião do povo de Deus. É um período, é um contexto de atrocidades, é um período caótico, é um período de sincretismo religioso, de apostasia, mas havia um povo que aguardava a promessa de que Deus iria enviar um Messias, e esse Messias viria para tanto restaurar o reino como o sacerdócio, para resgatar. É por isso que ele seria chamado de filho de Davi, porque ele viria da descendência de Davi para reinar como ou superior, de forma suprema, a forma que Davi reinou no auge dessa nação. E é por isso que no verso de número 5 que fizemos a leitura, vai narrar a respeito do tempo de Herodes, rei da Judéia, e do sacerdote Zacarias. Está fazendo uma alusão do reino e do sacerdócio. O reino aqui, esse rei aqui não é um rei judeu, é um fantoche do Império Romano colocado aqui. Era um idumeu, um descendente de Esaú, chamado Herodes, um tirano, um homem perverso, um homem mau que era capaz de tudo pelo poder. Ele chegou a matar sua mãe, chegou a matar a esposa, chegou a matar seus próprios filhos, porque ele via o governo ameaçado. Era um tirano, e esse homem era o fantoche romano para governar a Judéia, a região em que o povo de Deus morava nesse tempo. Porém, a despeito de tudo isso, a Bíblia vai mencionar que havia um povo que no meio dessa geração corrupta e perversa havia continuado sendo fiel a Deus. E Zacarias fazia parte desse povo, Isabel fazia parte desse povo. E sabe por quê, irmãos? Deus, ele sempre preserva um povo fiel no meio de uma geração corrupta. Glória a Deus, aleluia. Por toda a Bíblia você vai ver isso. Você vai ver isso em Sodoma e Gomorra. Deus preservou a família de Ló.
embora sua esposa tenha virado estado. Você vai ver isso no período dos reis de Israel, quando Elias estava na caverna achando que só ele havia restado, Deus olha para ele: Elias, ainda tem 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal. Aleluia! E aqui havia um povo, alguns sacerdotes da tribo de Levi, dos descendentes de Arão, que haviam se guardado, que haviam permanecido fiel no meio dessa geração perversa. Quando eu olho para esse contexto, eu imagino também eu e você vivendo dias semelhantes como esse. Um tempo em que a política também está esculhambada, a política está cheia de corrupção. Você olha para a política mundial, não apenas nacional, você vê cobra engolindo cobra, confusão, e nenhum político consegue resolver, administrar nada, porque não estão administrando da forma como agrada a vontade de Deus. Não são escolhidos por Deus. E assim como eles aguardavam o Messias, nós também aguardamos a segunda vinda desse verdadeiro Messias, que virá para estabelecer um verdadeiro reinado justo e igualitário para todos nós. Da mesma forma como aquela geração, a política daquela geração era corrompida, a nossa mundial também é. E da mesma forma como a religião estava corrompida, o cristianismo também, quando olhamos para ele hoje, irmãos, está corrompido. Os líderes eram cargos políticos, e hoje nós vemos a política entrando principalmente nas lideranças eclesiásticas do Brasil e do mundo. Líderes que são verdadeiros políticos, né? Acomodados, parece que não tem a vocação, parece que não tem um amor, parece que não tem a vontade. Eles usam do cargo e do nome apenas para estar ali, administrando o poder, com a ganância, com o amor, não pela obra, mas ao dinheiro. Pessoas que vivem uma hipocrisia. Você tem visto isso? Mas assim como Deus preservou uma geração ali, Deus também está preservando uma geração aqui, no meio dessa geração perversa. Deus está preservando um povo, irmão, um povo que continua fiel, mesmo vendo a corrupção da política, mesmo vendo a corrupção do cristianismo, se mantém fiel a Deus, se mantém fiel às promessas de Deus, se mantém como uma geração pura, como uma geração fiel e temente, que não se prostra, que não se vende ao sistema do mundo, que não se vende às ciladas do maligno. E eu quero perguntar se você faz parte dessa geração. Aleluia! Nós fazemos parte dessa geração. Deus tem guardado a mim, Deus tem guardado você, Deus tem conservado o nosso coração. E Zacarias e Isabel faziam parte desse povo naquela época. Porém, o verso 7 vai nos revelar que eles viviam um dilema. Eles viviam um dilema porque Zacarias já era avançado em idade e Isabel era estéril. Ela não conseguia dar à luz a filhos. A madre dela estava infértil. Ela não conseguia dar à luz a filhos. E eles já eram velhos, avançados em idade. E naquele tempo, diferente de hoje, o sonho de todo casal era ter um filho. Embora hoje nós vivamos em uma geração que, quando vocês falam em filho, a pessoa: Deus me defenda de ter filho. Naquela época era diferente. Naquela época, ter filho era considerado uma grande bênção, uma grande dádiva da parte de Deus. Enquanto não ter filhos naquela época era considerado uma maldição. Era considerado uma maldição, era considerado um castigo de Deus. E olha só, irmãos, que dilema. Esse casal fiel a Deus, em uma época em que as pessoas sustentavam a ideia de que Deus abençoaria com filhos aqueles que fossem fiéis a Ele, esse casal, embora sendo fiel a Deus, viveu o dilema da infertilidade. Mas mesmo assim, esse casal continuava sendo fiel a Deus, crendo em Deus, crendo que o mesmo Deus que abriu a madre de Sara, esposa de Abraão, que o mesmo Deus que abriu a madre de Rebeca, esposa de Isaac, que o mesmo Deus que abriu a madre de Raquel, esposa de Jacó, o mesmo Deus que abriu a madre de Ana, que chorou
filho, esse mesmo Deus seria capaz de abrir a madre de Isabel. E por isso eles permaneciam convictos e oravam a Deus todos os dias, pedindo: Deus, nos abençoe com o filho. Os anos iam passando, eles iam ficando velhos, já estavam avançando a idade, mas todos os dias eles oravam. Constantemente eles continuavam clamando a Deus, pedindo que Deus lhes desse a grande dádiva de ter um filho. Só que havia um problema aqui. Eles eram fiéis, eles eram justos. Eles oravam, mas Deus não respondia à oração deles. E a pergunta é: o que fazer quando oramos e Deus não responde às nossas orações? Mesmo sendo fiéis, mesmo sendo justos, o que nós devemos fazer, irmão Beto? Quando nós oramos, eu oro, faz tanto tempo que eu oro por uma causa, irmão Beto. Faz tanto tempo que eu coloco uma causa em oração, já faz anos. Irmão Alberto Júnior está com 5 anos que eu oro por uma causa, que eu peço a Deus a respeito de uma causa e Deus não me responde. E parece que Deus não está me ouvindo. Da mesma forma como parecia que Deus não estava ouvindo, que Deus não respondia à oração desse casal. E olhando para o texto e para a vida de Zacarias, nós queremos aprender 3 lições. 3 lições sobre o que nós devemos fazer quando Deus não responde às nossas orações. A primeira lição, eu quero que você acompanhe comigo o verso de número 6. Está escrito o seguinte: eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A primeira lição que nós devemos aprender: quando Deus não ouvir, não responder às nossas orações, nós devemos continuar obedecendo a Deus. Deus não respondia à oração deles, mas mesmo assim eles permaneciam fiéis. Mesmo assim eles permaneciam justos diante de Deus. Mesmo assim eles permaneciam obedientes a todos os preceitos do Senhor. Mas sabe o que acontece com muitas pessoas quando Deus não responde à oração delas? Elas oram 1, 2, 3, 4, um mês, um ano. Aí ela chega à seguinte conclusão: eu acho que Deus não vai ouvir a minha oração. Eu acho que Deus não vai responder essa minha causa de oração, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Talvez esse Deus nem exista. Então eu vou pecar aqui, eu vou dar lugar à carne aqui, eu vou fazer o que eu quiser. Eu oro, esse Deus aí, eu oro e ele não me responde. Tá? Eu vou lá obedecer esse Deus que não me atende. Aleluia. Eu vou lá ser fiel, ser justo. Há um Deus que nem muitas pessoas usam esse artifício. Porém, Zacarias e Isabel não. Deus não respondia à oração deles, mas eles permaneciam fiéis a Deus. Eles não se entregavam ao pecado, eles permaneciam irrepreensíveis a Deus. Ou seja, a obediência de Zacarias e Isabel não estava condicionado a uma resposta de oração que Deus poderia atender-los, mas a fidelidade deles, a integridade deles estava condicionado ao fato de que Deus era o Senhor da vida deles, de que Deus era o Deus maravilhoso, extraordinário, e eles não queriam viver de uma forma simplesmente pelo simples fato de Deus responder a oração deles, eles condicionarem a vida deles a isso. Não, mesmo que Deus não respondesse a oração deles, eles queriam viver para a glória desse Deus, eles queriam glorificar esse Deus, eles queriam que as suas vidas elas fossem sacrifícios em adoração a esse Deus. Então nós devemos viver para a glória de Deus e não para os nossos próprios interesses. Você não vive pelos seus interesses, você vive para a glória de Deus. A segunda lição que eu aprendo com esse casal está no verso número 8. Vai nos dizer o seguinte: aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. A segunda lição que eu aprendo com esse casal, que eu aprendo com Zacarias aqui,
é que se Deus não responde a minha oração, não tem problema. Eu vou continuar servindo a esse Deus. Amém. Essa era a ideia de Zacarias. Deus não ouvia a oração dele, mas mesmo assim ele continuava cumprindo o seu chamado sacerdotal. Ele ia para o templo servir o ofício sacerdotal. Muitas pessoas, irmãos, quando as suas orações não são atendidas, resolvem desistir do chamado que Deus tem para a vida delas. Muitas pessoas, pelo simples fato de Deus não atender a oração delas, ela começa a desanimar. Ela canta, tem o chamado, a vocação para cantar, e diz: Deus não responde minha oração, então eu também não vou mais cantar não. Deus não responde minha oração, então eu também não vou mais pregar não. Eu tenho orado tanto a Deus e Ele não me ouve, então eu vou lá mais servir a Deus. Eu vou lá mais para a igreja. Muitas pessoas pensam dessa forma, irmãos. Mas sabe por que elas pensam dessa forma? Porque falta a elas fé. Falta a elas fé. Elas não têm fé suficiente para perseverar. Então, por causa de um pequeno desejo não atendido, eles desistem da chamada, desistem da caminhada, desistem da sua vocação. Zacarias não. Zacarias, ele via que o seu pedido, a sua oração não era atendida, mas ele continuava servindo a Deus. A sua fé não estava baseada, queridos, nas respostas de Deus. A sua fé estava baseada na majestade de Deus, no senhorio de Deus, na soberania de Deus. Por isso ele continuava servindo esse Deus. Aleluia. Com fidelidade, com intensidade. Ele servia a esse Deus porque não faltava fé no seu coração. Ele tinha certeza a respeito daquilo que ele não estava vendo. Ele tinha convicção a respeito daquilo que ele estava esperando. Zacarias, ele tinha fé no seu coração. E a fé é que faz com que eu e você não venhamos a desistir da nossa caminhada. As pessoas desistem da caminhada porque falta a elas fé. Aleluia. A terceira lição que eu aprendo com Zacarias está no verso de número 9. Acompanhe comigo. O verso de número 9 vai nos dizer o seguinte: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Para entender esse ponto, eu preciso explicar algumas coisas para os irmãos. Eu preciso explicar o que um sacerdote fazia no templo. O que era que um sacerdote fazia no templo? Naquele tempo, o templo ele era dividido em 3 partes, né? Tinha um átrio, onde tinha um altar do holocausto, tinha um santo lugar e o santíssimo lugar. No santíssimo lugar havia um véu que dividia o santo do santíssimo. E no santíssimo lugar estava a Arca da Aliança, onde simbolizava a glória de Deus. Mas no santo lugar, que era o local onde os sacerdotes eles serviam ao Senhor, onde eles desenvolviam a parte principal de um sacerdote, tendo em vista que o Santo dos Santos, só quem podia entrar era um sumo sacerdote, que ficava acima do sacerdote. O lugar mais importante, o lugar mais especial para um sacerdote entrar e servir a Deus era o santo lugar. E ali tinha a mesa dos pães, o candelabro com 7 lâmpadas e a parte mais importante, o altar do incenso de frente ao véu. Aleluia. E aí os sacerdotes, eles entravam, preparavam a mesa, eles tocavam o azeite das lâmpadas, acendiam as lâmpadas. Porém, o altar do incenso, o sacerdote ele só poderia oferecer a especiaria aromática, queimar a especiaria aromática somente uma vez em toda a sua vida. Era um ato especial. Eram muitos sacerdotes para poucos ofícios, e eles começavam a desenvolver o chamado aos 30 anos, então muitos morriam sem sequer ter o privilégio de
queimar a especiaria aromática no altar do incenso. Aqui o altar do incenso. O sacerdote, ele deveria levar a especiaria aromática, né? Eram perfumes. Ele levava até o altar do incenso e aí ele queimava no altar e era produzida ali uma fumaça e ele tinha que mexer o incensário até aquele lugar ficar coberto de uma fumaça. E o que era que acontecia? Eles faziam um sorteio para saber quem era o sacerdote que iria oferecer o incenso. E depois que o sacerdote fosse sorteado, ele ofereceria ali pela única vez da sua vida e nunca mais. Nunca mais. No texto que nós fizemos a leitura, nós vamos ler no verso 9 que a sorte caiu em Zacarias. Zacarias foi o sorteado da vez. O que significaria, irmão Alberto Júnior, aquela fumaça? Aquela fumaça, segundo o Salmo 141 e verso 2, significaria a oração dos santos subindo até a presença de Deus. Aquela fumaça era tão especial, o Apocalipse também vai fazer uma alusão no capítulo 5, verso 8, a essa fumaça do incenso, que as pessoas que estavam no átrio, do lado de fora, só poderiam oferecer o sacrifício depois que eles vissem que a fumaça havia subido. Então era um momento especial. E Zacarias está ali nervoso, ansioso, porque ele vê que o seu nome foi sorteado. É o dia mais importante da vida dele. Ele esperou talvez a vida toda por aquele dia em que ele iria oferecer o incenso no altar do Senhor. E aí ele leva a especiaria e ele começa a queimar o incenso. E de repente uma fumaça começa a subir naquele lugar. E quando ele mexe o incensário, ele começa a ficar coberto pela fumaça, né? Até aquele louvor que diz, né? No santo dos santos a fumaça me esconde, na verdade. E ele começou a ficar ali escondido pela fumaça. Quando a fumaça começou a cobrir aquele lugar, Zacarias estava em um ambiente de glória. Ele foi coberto pelaquela fumaça a ponto de ele ser escondido pela fumaça. Ele não conseguia mais se ver. E foi justamente quando Zacarias, ele sumiu na fumaça, foi quando Zacarias sumiu naquele ambiente de glória, que Deus apareceu para agir em seu favor. Queridos irmãos, muitas vezes nós queremos tantas coisas e pedimos tantas coisas a Deus que não percebemos que a única coisa que nós precisamos é sumir em um ambiente de glória para que Deus venha em nosso favor. Nós precisamos entender, queridos, que esse ambiente de glória, ele é gerado em um altar de oração. É quando nós oramos que nós produzimos o incenso. É quando nós perseveramos na oração que o nosso incenso, ele toma o ambiente em que estamos buscando a presença de Deus, e nós ficamos ali escondidos na sua glória, e de repente Deus vem, age em nosso favor e chega com a nossa resposta. Foi isso que aconteceu com Zacarias. No verso 10, enquanto a multidão estava ali aguardando lá de fora, o verso de número 11 vai nos dizer que aquela fumaça, ela foi desaparecendo. E quando Zacarias olha para o lado direito do altar do incenso, ele vê um anjo em pé à direita do altar. Ele vê aquele anjo, ele fica assustado, ele fica nervoso, ele fica com medo. É isso que o texto vai nos dizer. Queridos, o que eu quero dizer aqui não é que toda vez que você vá orar ou entrar em um ambiente de glória, que obrigatoriamente irá aparecer um anjo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Nós precisamos entender, a princípio, que
Essa manifestação angelical aqui, ela aparece por conta de um anúncio em que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, o período em que Jesus, que antecedeu a vinda, e a vinda de Jesus, e a epifania de Deus na terra, é um período onde havia muitas manifestações angelicais. Justamente para confirmar que o reino de Deus, assim como no céu, havia chegado na terra. Então, se no céu havia anjos, os anjos vieram para anunciar e para manifestar esse reino. O anjo está aqui anunciando que irá nascer o precursor de Jesus, João Batista. Aleluia. Da mesma forma que esse mesmo anjo irá anunciar o nascimento de Jesus, ele vai também aparecer para Maria. Esse mesmo anjo, ele vai servir a Jesus ao término dos 40 dias em que Jesus esteve jejuando no deserto. Esses anjos também vão aparecer quando Jesus ressuscitar. Eles vão estar ali no sepulcro, e quando as pessoas vierem, os anjos vão dizer: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Esses anjos também, eles vão aparecer na ascensão, quando Jesus estava subindo, no capítulo 1 de Atos, e os discípulos ficaram olhando, aqueles 500 irmãos ficaram olhando, e Jesus subindo nas nuvens, e eles ficaram olhando, de repente apareceram 2 anjos, dizendo: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele irá voltar. Aleluia. E da mesma forma que ele subiu nas nuvens, ele irá voltar nas nuvens. E Jesus é enfático no capítulo 24 de Mateus ao dizer isso, que no último dia, ao soar da trombeta, o Filho do Homem aparecerá vindo na glória com os anjos que irão recolher os eleitos na terra. Aleluia, Deus. Os anjos aqui significam que o reino de Deus está atuante entre os homens. Aleluia. Nós não devemos de maneira alguma achar que o anjo ele vai aparecer hoje todo dia. Quantos aqui viram algum anjo hoje? Quantos aqui viram algum anjo ontem? Quantos aqui viram algum anjo esse ano? Anjo não aparece todo dia, irmão. E por que eu estou chamando a atenção aqui? Porque tem muito crente, irmão, aí por aí fora, e eu espero que você não seja um desses, que vê anjo demais, irmão. Dá muita amizade. Tem gente que vê anjo demais, irmão. Tem gente que vê anjo quando acorda. Tem gente que vê anjo quando vai dormir. Tem gente que vê anjo. Rapaz, eu vi um anjo. Eis que eu tive a visão do anjo. O cara está pregando: eis que eu vi um anjo entrando na igreja com bandeja. Mas é mentira. Você já viu um anjo com bandeja na Bíblia, irmão? Aleluia. Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia não fala de angeolatria. A Bíblia fala de angeologia. Ela nos dá um estudo a respeito dos anjos, e não uma forma de adorarmos aos anjos. Tem gente que adora o anjo, faz uma oração para Miguel, faz uma oração para Gabriel. Nós temos que orar para Deus. Glória. Nós temos que orar para Jesus, mas para anjo não. Então nós temos que tomar cuidado e atentar com relação a isso. A manifestação angelical aqui não significa que toda vez que você for orar vai aparecer um anjo, não, pelo amor de Deus. Eu tenho 31 anos de idade, nasci na fé e nunca vi um anjo, irmão. Nunca vi um anjo. Se você tiver visto, amém. Eu não vou dizer aqui que é impossível um anjo aparecer, porque para Deus nada é impossível. Eu quero chamar a atenção de que anjo não aparece todo dia. Amém? Quem está me entendendo até aqui? Glória a Deus. Glória a Deus, é culto de ensino e nós precisamos entender isso. Zacarias está com medo, irmão, porque ele nunca tinha visto aquilo. Ele está com medo. E o que é que o anjo vai dizer para Zacarias? No verso de número 13, o anjo vai dizer o seguinte: não temas. Glória. Uma das expressões mais ditas na Bíblia é a expressão não temas. Alguém aqui se arrisca a dizer quantas vezes aparece não temas na Bíblia? Sabe quantas vezes? 365 vezes. Uma vez para cada dia do ano.
Você está com medo no dia 1º de janeiro, Deus está dizendo não temas. Chega fevereiro, Deus está dizendo não temas. Chega março, Deus está dizendo não temas. Chega abril, Deus está dizendo não temas. De janeiro a dezembro, todos os dias do ano, Deus está dizendo para você: não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu estou contigo, eu te tomo pela mão direita, eu te ajudo, eu te renovo, eu te restauro, eu derramo a minha presença sobre a tua vida. Não temas. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. E esse anjo aparece, queridos, trazendo a resposta à oração de Zacarias e Isabel. E eu quero apresentar aqui de maneira bem breve 3 aspectos dessa resposta. O primeiro aspecto, acompanhe comigo o restante da leitura. Porque, verso 13, parte A. Porque a tua oração foi ouvida. Esse é o primeiro aspecto. O primeiro aspecto da resposta de Deus às nossas orações é que Deus não esquece das nossas orações. Eles oraram, envelheceram orando. Muitos achavam que Deus não estava ouvindo a oração deles, mas Deus havia ouvido todas as orações daqueles homens. Deus não esquece das nossas orações. Porém, o que nós precisamos entender é que a resposta dele às nossas orações não é no nosso tempo, é no tempo dele. Verdade. Não é no nosso tempo. Eles envelheceram, mas Deus não chegou atrasado. Aleluia. Deus chegou no tempo certo. Paulo aos Gálatas diz que Deus chegou na plenitude dos tempos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está orando, você está clamando, você acha que está demorando, você acha que Deus não está ouvindo a tua oração, mas Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo a tua oração, e Ele vai te atender não no teu tempo, Ele vai te atender no tempo dele, no tempo certo. Ele não chega atrasado, Ele vai chegar na hora certa e vai trazer a resposta à tua oração. Aleluia! Aleluia! Quantos acreditam nisso aí, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo aspecto dessa oração está no verso 14, acompanhe comigo. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Eu quero destacar essa parte. Muitos se alegrarão no seu nascimento. O segundo aspecto, a resposta não seria somente para abençoar Zacarias, mas também seria para abençoar outras pessoas. E aqui está o segredo. Aqui está uma chave para a resposta de Deus para você. Tiago, no capítulo 4, verso 3, ele diz o quê? Pedis e pedis mal. Por quê? Porque pedis para gastares nos vossos próprios deleites. Sabe por que Deus prefere não responder muitas orações? Sabe por que você pede e não recebe? Porque você pede para o seu próprio interesse. Você pede para você: Deus, me dá isso. Deus, eu quero isso. Coloca Deus na parede. Deus, eu preciso. Eu quero. É para mim, Deus. É a minha bênção. Não. Você tem que entender que a resposta de Deus não é só para abençoar você. Enquanto você não entender isso, você não vai receber. Deus não vai te responder. Porque o objetivo, o propósito de Deus nunca é individual, irmãos. É sempre coletivo. O propósito de Deus sempre é coletivo. A bênção de Deus, ela vem quando você entende o propósito dela, que é abençoar a vida de outras pessoas. Esse filho virá para abençoar a vida de outras pessoas. Aleluia! Da mesma forma que Deus fez a promessa para Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. Abraão está velhinho e nada do filho vir. E Deus sustentando a promessa, ele diz a Abraão: através da descendência desse filho, todas as famílias da terra serão abençoadas. E até hoje nós estamos aqui desfrutando dessa bênção, da promessa feita por Deus a Abraão, porque a promessa nunca é para uma pessoa, ela é coletiva. E você precisa entender isso. Zacarias está entendendo isso agora, porque o anjo
está explicando para ele. Então ouça aquilo que o anjo da igreja está ensinando para você essa noite. De que aquilo que você está pedindo não é para você. Você tem que pedir: Deus, me dá isso, Deus. Não porque eu quero não, Deus. É porque eu quero abençoar outras pessoas. Deus, eu quero um carro, Deus. Não é para mim ir para a praia, não. Eu quero um carro para ir buscar os irmãos, para ir para o culto. Eu quero um carro para ir buscar os levitas que moram longe. Eita, Jesus. Eu quero um carro para mim para o pé da serra, entulhar ele de cesta básica. Deus, eu não quero uma esposa, Deus. Eu não quero um casamento só para mim. Aleluia. Ficar em casa amando, não. Eu quero uma esposa, eu quero um casamento para me fazer a obra, para me abençoar pessoas. Deus, eu quero um emprego, Deus, mas não é um emprego para você ir, cara, não. Você não pode pedir a Deus um emprego. Deus, eu quero um emprego porque eu quero dinheiro. Eu quero comprar uma Hilux, Deus. Eu quero comprar um Corolla. Eu quero comprar, Deus, uma Frontier. Eu quero comprar uma casa. Não, irmão. Peça a Deus um emprego para que você possa ter recursos para abençoar outras pessoas. Aí Deus vai te atender. Mas quando Deus te responder, seja fiel àquilo que você prometeu a Deus. Porque a Bíblia em Provérbios chama de todo aquele que não cumpre o voto. Então entenda isso. Em terceiro e último lugar, o último aspecto da resposta de Deus está no verso 15 a 17. Ele vai dizer que aquele filho, ele seria grande. Ele não beberia vinho, nem bebida forte, mas a criança, irmão, o filho que eles tanto pediriam oração, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Irmãos, não existe idade para que o Espírito Santo enche. Por isso, ore a Deus: Senhor, enche o meu filho do Espírito Santo. Ah, mas ele tem só 10 anos, o bichinho não entende nada não. Que história, rapaz? Uma criança, João Batista vai dizer a Bíblia no capítulo 2 aqui, que João Batista deu um salto, cheio do Espírito Santo, porque ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre. Seria uma bênção grande, irmãos. E olha só o que iria acontecer com essa criança que iria nascer. Ele ia converter muitos dos filhos de Israel. Seria um profeta de Deus. Ele iria adiante no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Ele iria converter pessoas com o fim de preparar o caminho do Senhor. Zacarias e Isabel pediram a Deus o quê? Pediram a Deus um filho. Mas Deus superou as expectativas deles. Porque o terceiro aspecto da resposta de Deus é isso: Deus sempre nos dará algo maior do que imaginamos. Eles queriam um filho e Deus deu a ele um profeta. E não apenas um profeta. Segundo as palavras do próprio Jesus em Mateus 11:11, nascido de mulher, o maior homem da antiga aliança, João Batista. Deus chama a bênção pelo nome, porque a resposta dele, ela é surpreendente. Vale a pena esperar pelo Senhor, irmãos. Vale a pena continuar sendo fiel a Deus. Vale a pena continuar servindo ao Senhor. Vale a pena gerar um ambiente de glória no seu quarto através da sua oração. Vale a pena, vale a pena. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai te responder com algo maior do que aquilo que você pediu. Paulo aos Efésios 3, verso 20, ele diz que aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus está preparando para nós.